Sabe quando você leva um choque da vida, e aí você tem que rever tudo o que aconteceu antes desse choque e entender para onde você vai depois desse choque? Então, basicamente o que eu quero conversar aqui hoje com você, filosofar um pouco sobre isso e também trazer a minha opinião terapêutica é justamente essa virada de chave que acontece quando um raio parte a nossa energia para realmente dar uma atenção forte no nosso campo, porque existem muitos avisos que a espiritualidade pode dar, ou que a sua própria consciência, o seu eu superior pode te avisar, trazendo símbolos durante o dia, você pode ir numa taróloga, ou uma amiga te dá uma dica, um pai, uma mãe te dá um toque, que é super sutil. Ou até um filme que você vê, fala com você de alguma forma, um vídeo no YouTube. Porém, há recados nessa vida que são extremamente fortes e que realmente pode dar um choque em você e até causar uma espécie de trauma mesmo, porque definitivamente existem sustos que a gente leva na vida para que nós acordemos. Então, seleciona aí na sua mente um momento onde você teve que levar um choque para acordar. E às vezes era tempo mesmo para isso acontecer. E aí você vai ter que colocar na balança exatamente tudo o que aconteceu. E aí a minha dica para você é quando você realmente verificar o que aconteceu antes desse choque e se direcionar depois para esse futuro, é realmente você conseguir ver uma linha ascendente, uma linha linda, cheia de valor, cheia de essência, para que esse choque não seja um susto ao ponto de trazer uma ruptura mesmo dentro de você, aonde você se sinta mal, um lixo na sociedade ou que você se sinta um azarado. Pelo contrário, a dica mesmo, assim, terapêutica que a gente sempre pode entregar e dentro das sessões a gente, obviamente, reforça isso, é a linha do tempo nítida de que tudo foi preparado para o bem maior. Então, quando você aceita essa filosofia de vida, esse modelo de pensamento, onde tudo acontece para o bem maior, a tendência é você perdoar com mais facilidade ou se perdoar, e você também ter um cuidado delicado mesmo com os detalhes desse processo. Então, vamos dizer que você viveu uma separação. Muito provavelmente a separação não veio do nada, tem vários recados que a vida veio te dando e de repente você passou por essa situação. Então, seja qual for o choque que você tenha levado na sua vida, ou que você vá levar, a tendência é você respirar profundamente e falar o que que eu preciso aprender com isso aqui. O que que eu estou ganhando com esse choque que eu estou levando da realidade? Quais virtudes eu estou desenvolvendo? Para que rapidamente você volte no eixo, como quem calibra mesmo a própria máquina. Fala assim, não, peraí. Eu sei que vai me assustar, eu sei que vai ficar estranho, mas deixa eu voltar no eixo. E aí, obviamente, se você tem ferramentas, fará completamente diferença. Você tem que respirar profundamente e entender se a vida parece que está te punindo. Se a narrativa que você está contando, a forma como você está interpretando a série da sua vida for punição, é importante você levar isso para um cuidado esmiuçado mesmo, de como você chegou nesse momento, quais partes de você te levaram realmente a essa situação, que defeito que você tem que ajustar aí para ou eliminar definitivamente ou trabalhar suas virtudes, porque muitas vezes o que acontece de estranho realmente vem por conta de falhas nossas, ou falhas de percepção, ou falhas do outro. Então, normalmente, quando o filtro de toda essa situação é bem negativo, bem punitivo, de competição, de guerra, de quem vai sair bem, quem vai sair mal de uma situação, normalmente é porque você está fazendo uma leitura bem baixa da realidade e tem sentido fazer isso, porque a gente veio para se desenvolver, veio para avaliar os nossos vícios, as nossas condutas. A vida como uma grande professora, às vezes vai dar uma nota zero para nós, para ver se a gente acorda para aquela virtude ou vício que você precisa ajustar. Então, quando existe essa narrativa de punição, a tendência é você se perder no meio desse caminho, porque se você deixar o seu ego ou o ego do outro colocar pura e simplesmente a situação como essa briga de disputas e erros e acertos e pecados,
a tendência é você perder o fio da meada, onde você pode, com certeza, evoluir a partir disso com doçura, leveza, calma, paciência. Então, existe o outro lado, onde você coloca uma película nessa realidade de tanto amor por você e pelos outros e por toda a jornada, que definitivamente você vai perceber, caso você tenha um pouquinho mais de dados terapêuticos, ou até você fez muitos anos de terapia, ou você é terapeuta e está me ouvindo aqui, basicamente você começa a perceber que tem toda uma história querendo contar algo para você e que você pode naturalmente ajustar por conta de você ter deixado na mão da natureza para te dar o aviso daquilo que você poderia ter visto dentro de você. Por isso que o exame de autoavaliação, levar para terapia, é, esse senso mesmo de maturidade. Eu tenho uma linha do desenvolvimento humano, né, dentro da psicologia, que deixa muito claro que o seu cérebro ele também vai amadurecendo ao longo dos anos. Então, obviamente que a postura de uma pessoa de 60 não vai ser a mesma de uma postura de uma pessoa de 15. Então, com certeza isso também está em jogo. E pelo Theta Healing, com certeza a gente vai levar em consideração muitos níveis de você. A gente considera que da gestação até o dia de hoje tem o seu nível central. É uma parte de você, dessa história que você viveu até aqui. Mas também tem 7 gerações muito predominantes no seu campo, que é o nível genético. Mas também tem o nível histórico do inconsciente coletivo, que também imprime informações em você e te leva à tomada de decisões diferentes se o coletivo fosse diferente, que você tenha contato ou que você tenha se doutrinado de alguma maneira pelo pensamento da massa que você alcance. Então, tem influência o coletivo. Mas também tem o seu nível de alma. Então, você é muito mais do que esse corpo, com certeza. E esse corpo contém todos esses níveis que são super acessíveis, com meditação, e, obviamente, com ferramentas bem cirúrgicas, como o Theta Healing. Porém, o que eu quero trazer aqui é que quando determinadas coisas acontecem, se você não leva em consideração os outros níveis, essa vida, olhando só pelo nível central desse corpo aqui, normalmente não vai fazer sentido. É tudo muito 880. É branco no preto. Então, eu nunca esqueço de uma cliente que falou assim: Carol, às vezes eu me sinto muito fria porque eu perdi meu filho quando ele tinha 8 anos. Se ela levasse em consideração só esse nível aqui desse corpo, acabou. Estraçalhou a vida dela, como que ela vai para frente. Mas se ela leva em consideração questões espirituais, outros detalhes da programação da vida dela, de coisas que ela já sabe, de coisas que ela espera realmente daqui para frente, se ela perguntar para a alma dela o que eu estou aprendendo com isso, a tendência é você bem aberto mesmo, né, vibrando com paixão por você e pela vida, a tendência é você tirar muitos aprendizados e você fazer aquela expressão assim: entendi, eu vou mudar, entendi, eu vou fazer diferente, entendi, eu perdoo o outro e me perdoo. Porque você tem noção que a matemática dessa vida não é só sobre o 880, o branco no preto e acabou. Não, tem outros níveis de dados que realmente estão sendo computados aqui nessa realidade, e também existe essa questão dos aprendizados maiores na vida, né? Eu tenho o Theta Healing, eu tenho o Tarot como ferramenta, e o Tarot fala isso. Existem aprendizados cotidianos, mas existem aprendizados grandes, importantes, que são sobre o seu destino. Então, a tendência é a natureza fazer um pouco mais de força para ver se você acorda. E se você levar a sua vida inteira achando que a forma como a vida olha para você é para te punir, é para te agradar, é para te abençoar, é para te amaldiçoar e por aí vai, muito provavelmente você perde a chance de observar todos esses níveis de consciência que existe dentro de você. Então, o Theta Healing, obviamente, eu vou falar aqui sempre sobre ele, porque dentro de uma sessão de Theta, você pode analisar qual é a historinha que o seu subconsciente, aliás, essa história é extremamente lógica, que o seu subconsciente está contando ali, mas é bem
silencioso, são memórias que essa história do subconsciente conta, que são bem sutis. Então, quando você está muito indignado com essa vida, quando você está muito bravo, você está muito desesperado, você está muito cego, você não enxerga essa historinha que tem por trás de aprendizado de almas. Então, fique ligado realmente nas oportunidades, como fazendo sessão de terapia, de você perceber que você é muito mais do que você acredita que você é. O outro também. As situações da vida também. Essa vida também. Então, é isso. Tenho vontade realmente de cada vez mais fazer esses vídeos para vocês, soltando aqui um pouquinho das informações, tanto do teto, da forma como eu vejo a vida, talvez contando as minhas histórias, talvez contando histórias de clientes de forma genérica para vocês realmente pararem para pensar. Às vezes esse vídeo não chega a uma pessoa por acaso, mas levou um choque na vida, tenha certeza que você está respaldado por uma filosofia de vida muito amorosa, para que você não caia num labirinto mental onde você se perde mesmo nas suas sombras. Porque a tendência, quando o impacto é muito forte, você se perder nas sombras. E se não é a luz, literalmente a luz, a lucidez, a clareza, a verdade do que a gente veio fazer aqui, a tendência é a gente se perder. Então, até comentei da cliente sobre a questão do filho. Ela viu que ela estava treinando muito sobre essa questão de passagem, sobre o que é morte. Então, ela se tornou muito mais sábia. Ela entendeu muito mais essa vida. E ela entendeu que o filho dela tinha um tempo aqui, a vida é eterna. Pensa que não é então só sobre esse corpo, não é só sobre esse nível. Ela pensou em vários outros detalhes. Então, veja se talvez olhar realmente de forma filosófica para essa vida, como eu diria, terapeutizando, se realmente não vai trazer um bem extremamente agradável, cheio de paz, cheio de autoconhecimento, conhecimento e perdão, que é o mais importante. Então, terapia é importante, Theta Healing é fantástico, e tenha certeza que dentro desse processo, se você inclusive gostou da minha energia, com certeza eu estou ali no WhatsApp para a gente conversar e você entender um pouquinho mais de você também, certo? Vamos ver se eu vou postar esse vídeo, se eu não vou postar, porque é o primeiro depois de alguns anos, e eu estou muito feliz de estar aqui. E até fazendo essa palhinha assim no final, agora que eu já consegui falar um pouquinho, eu, eu comecei a estudar psicologia em 2015, então a gente está em 2025. Passei por muitas coisas de lá para cá. E estar aqui é a realização de um sonho. Por isso que eu sei, e todas as minhas referências eu encontrei aqui no YouTube. E se realmente Deus me permitir, eu quero ser uma palavra aqui de luz, principalmente de orientação, caso vocês precisem terapeuticamente falando, com técnicas bem específicas, mas mais ainda, eu quero transmitir aquilo que já me transmitiram, que é paz no meu dia a dia. Então, tomara que eu consiga rechear esse YouTube mesmo, até profetizo aqui que com certeza eu já consegui. E, claro, se você puder comentar, compartilhar, curtir, me chamar mesmo e também dar dicas aí de temas, com certeza eu estou extremamente aberta nesse começo para a gente fazer realmente esse YouTube vingar e ter muitos e muitos e muitos anos aí de conteúdo, tá bom? Um beijo, prazer e espero estar aqui no próximo vídeo logo em breve.